Olha, se alguma vez uma pasta sua ficou cheia de arquivos com nomes tipo projeto underline final underline agora vai, então esta análise é para você. Hoje a gente vai desvendar o Git. É aquela ferramenta que transforma o caos do dia a dia de desenvolvimento em controle e organização. Bora lá? É, quem nunca, né? Aquele momento de desespero, a gente olha para a pasta e tem dezenas de versões do mesmo arquivo. Qual é a certa? Ninguém sabe. Projeto underline final underline agora vai mesmo 2. É a receita perfeita para perder tempo e passar raiva. Pois é, se essa bagunça toda soa familiar, relaxa. Não é um problema exclusivo. Essa é exatamente a dor de cabeça, sabe? Aquele problema universal que o Git nasceu para resolver, de uma vez por todas. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai entender qual é o problema que o Git resolve. Depois, vamos aprender a pensar como ele. Aí partimos para os comandos essenciais, o poder dos branches, como colaborar em equipe e, para fechar, alguns hábitos de mestre. Um passo a passo para sair do zero. Vamos lá. Começando pela primeira parte. Qual é o problema que o Git resolve? Porque antes de sair digitando o comando, a gente precisa entender o porquê. Qual é a dor fundamental que o Git veio curar de um jeito tão elegante? Por que ele sequer existe? E a solução para isso tudo tem nome: controle de versão. Pensa nisso como uma máquina do tempo para o seu projeto. Sério, é um sistema que registra cada mínima alteração feita nos arquivos. Com ele, dá para voltar para qualquer ponto da história do projeto, experimentar coisas novas sem medo de quebrar tudo e, claro, colaborar com outras pessoas de forma muito mais segura. Olha só essa comparação. É o antes e o depois na prática. De um lado, o caos, aquele medo constante de apagar alguma coisa sem querer, a confusão total. E do outro, a clareza. Um arquivo limpo, um fluxo de trabalho organizado, onde cada passo fica registrado e a experimentação é totalmente segura. É, no fundo, a diferença entre o amadorismo e o jeito profissional de trabalhar. Ok, mas por que o Git? Por que ele virou padrão da indústria? Bom, primeiro porque ele é distribuído. Isso quer dizer que cada pessoa no time tem uma cópia completa do histórico. Dá para trabalhar de qualquer lugar, até offline. Ele também é super rápido e confiável, a integridade dos dados é garantida. E como curiosidade, ele foi criado lá em 2005 por ninguém menos que Linus Torvalds. Sim, o mesmo cara que criou o Linux. Beleza, agora a gente entra na segunda parte, pensando como Git. E olha, essa parte aqui é talvez a mais importante de todas. Para usar o Git de verdade, a gente precisa entender a lógica dele, como ele pensa. Vamos mergulhar nesse modelo mental de 3 áreas que é a base de tudo. Pensa assim, é como o trabalho de um fotógrafo. O Working Directory é a pasta de trabalho. São todas as fotos que foram tiradas, o material bruto. A Staging Area, ou área de preparação, é a mesa de edição. É aqui que se separam as melhores fotos, aquelas que vão para o álbum. E, finalmente, o Repository é o álbum de fotos final, impresso, a história permanente do projeto. O comando git add pega as fotos da pasta e põe na mesa de edição. E o git commit pega o que está na mesa e salva permanentemente no álbum. Simples, né? Parte 3. Comandos essenciais. Chegou a hora de botar a mão na massa. Já entendemos a teoria, agora vamos para a prática. E não precisa se assustar com a quantidade de comandos que o Git tem, tá? Com esses 5 que a gente vai ver agora, sério, já dá para resolver uns 90% de tudo que se precisa no dia a dia. Vamos ligar os pontos com o que a gente acabou de ver. O git init é o comando que cria o nosso álbum em branco, ele inicia o projeto. O git add seleciona as nossas fotos, as alterações, e coloca na área de preparação. O git commit, ele salva essas fotos de vez no álbum, com uma legenda, uma mensagem explicando o que foi feito. E para a gente não se perder, o git status mostra o que está acontecendo agora, e o git log, bom, ele deixa a gente folhear o álbum e ver todo o histórico. Agora, a quarta parte, o poder dos branches. Cara, se o Git fosse um super-herói, esse aqui seria o superpoder dele. Branches, ou ramificações. É esse conceito que simplesmente destrava o desenvolvimento em paralelo e a liberdade de experimentar sem medo. Imagina que os branches são como linhas do tempo paralelas do projeto. É possível criar uma linha do tempo nova só para trabalhar uma funcionalidade ou para corrigir um bug, tudo isso sem encostar um dedo na versão principal, aquela que está estável e funcionando. A liberdade e a segurança que isso dá são inacreditáveis. Tá, mas e como a gente junta essas linhas do tempo de volta? Basicamente, com merge ou rebase. O merge é como se 2 rios se encontrassem. Ele cria um novo ponto na história que une os 2 caminhos, preservando tudo exatamente como aconteceu. Já o rebase, ele meio que reescreve a história. Ele pega os commits e os coloca no topo da outra branch, deixando o histórico retinho, mais limpo. Quer uma dica de ouro? Use rebase para organizar sua bagunça local, antes de mostrar para o time.
e use merge para integrar o trabalho final na branch principal da equipe. Vamos para a quinta parte, colaboração em equipe. Até agora a gente estava falando do nosso mundo, do nosso computador. Mas o poder de verdade do Git brilha quando a gente começa a trabalhar em equipe. E para isso a gente precisa falar sobre repositórios remotos, como aqueles que ficam lá no GitHub ou GitLab. Então os comandos mudam um pouquinho. O git clone é o que a gente usa para trazer uma cópia do projeto remoto para a nossa máquina. Fez suas alterações? O git push envia essas mudanças de volta para o servidor. E o git pull? Ele busca as atualizações que o resto do time fez. Mas o coração de tudo isso é o pull request, o famoso PR. É aqui que a mágica da colaboração acontece. Você propõe suas mudanças, abre uma discussão e o time todo pode revisar o código antes de ele ser integrado oficialmente. E para essa colaboração toda não virar uma bagunça, existem fluxos de trabalho, como o Git Flow. Pensa nele como regras de trânsito para organizar o projeto. A branch main é a via expressa principal. Ali só passa código que está 100% estável, em produção. A develop é onde tudo se integra, é a pista de testes. E a gente cria desvios temporários, as branches de future, release e hotfix para trabalhar em coisas específicas sem atrapalhar o trânsito principal. E olha só como fica o ciclo completo de uma nova funcionalidade na prática. Primeiro passo, você cria sua própria pista, uma branch nova. Segundo, você trabalha nela, salvando seu progresso em pequenos commits. Terceiro, você envia essa sua branch para o repositório remoto para compartilhar com a equipe. E o quarto e último passo, abre um pull request, que é basicamente um convite para a equipe revisar e aprovar a entrada do seu trabalho no projeto principal. E chegamos na nossa última parte, hábitos de mestre. Porque saber os comandos é só metade do caminho. A outra metade é a arte de usar essas ferramentas para contar uma história coerente e clara. Um bom histórico de commits, gente, é um legado, é um presente para a equipe e principalmente para o seu eu do futuro. Para levar o uso do Git para outro nível, a dica é focar nessas práticas aqui. Primeiro, commits atômicos. Cada commit faz uma única coisa. Isso facilita demais na hora de revisar ou, se precisar, de reverter. Segundo, mensagens claras. Pensa nelas como a documentação do projeto. Terceiro, nomes de branches que fazem sentido, para ninguém ficar perdido. E por fim, sincronize sempre. Use Git pull com frequência para evitar aqueles conflitos gigantescos. São hábitos pequenos, mas que fazem uma diferença absurda. E um ponto super importante sobre colaborar, revisão de código, o famoso Code Review. Não é sobre criticar o trabalho do outro. Pelo contrário, é um processo de aprendizado para todo mundo. Cada pull request é uma oportunidade de ouro para melhorar o produto, para elevar o nível técnico do time inteiro e para compartilhar conhecimento. É um pilar da qualidade e do crescimento coletivo. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O histórico do código sempre conta uma história. Essa história pode ser um diário todo bagunçado, confuso, ou pode ser uma biografia bem escrita, clara, profissional. A escolha de que tipo de história contar está em cada commit, em cada branch, em cada mensagem que a gente escreve. Então a pergunta é: que história o seu código vai contar?